Então, nesse nosso segundo bloco, a gente vai continuar daquele slide onde nós paramos. Então, vimos a vogal baixa, A, média, E, O, alta, I, U. Bom, a vogal nós já falamos que é uma passagem de ar, né, sem obstáculo. Então, ele passa diretamente, não há nenhuma intervenção. As vogais nós chamamos de base da sílaba, que toda vez que você inspira, ao produzir uma palavra, por exemplo, eu vou falar a palavra módulo, vogal. Então, toda vez que você inspira e vai soltar alguma palavra, você solta as palavras por pedaços. E esses pedaços, cada pedaço dele tem como núcleo uma vogal. Tá certo? Catastrófico. Perceba. Então, eu vou falar uma palavra, todas as frases que eu estou falando aqui, eu dividi na realidade, de acordo com a minha inspiração, e depois eu vou soltando as palavras, eu vou pronunciando vogais de acordo com os outros fonemas, com semivogais, com consoantes, tudo bem? Então, a palavra constitucionalmente. Então, perceba que cada parte da palavra tem uma base, que é a vogal. Então, cada sílaba tem que ter uma vogal. Vamos para frente? Não há sílaba sem vogal. Não pode haver, então, o som, né, pronunciado com coerência, ele não vai ter, ele tem que ter vogal, ele não pode ser produzido sem uma vogal. Por isso que não há sílaba sem vogal. Tudo bem? A vogal se divide como? Então, nós sabemos quais são as vogais. São 5 letras, né? Quais são as 5 letras? A, E, I, O, U. Tudo bem, sem problema, já vimos aquela divisão lá, né? A baixa, a média e a alta, não é mesmo? Mas vamos dividir um pouquinho mais, porque nós vamos observar 2 sons vogais. Vogais abertas, isso daí é importante mais à frente, que nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica. Quais são as vogais abertas? A, E, O. Perceba o timbre aberto. Faça agora uma projeção com o timbre fechado. Veja só. Vogais fechadas. E, I, O, U. Timbre fechado, a boca mais fechadinha. Tá vendo só? Então, olha só a diferença para as vogais abertas. A, E, O. Você abre bem a boca. Já as vogais fechadas, você contorna mais, você fecha um pouco mais os lábios. E, I, O, U. Né? E as vogais nasais? Justamente aquilo que eu havia comentado com você. Baixamos um pouquinho o véu palatino, lá naquela imagem o elemento verde, né? Então a gente baixa um pouquinho o véu palatino com a úvula, vai dar uma passagem de ar ali pelo nariz. Então, na cavidade nasal. Então, nesse caso, o som sai fanho, né? Então, maçã, né? Tempo, você vai notar tímpano, você vai notar então que passa um pouquinho também pelo nariz. Então, nós temos também as vogais nasais, tá ok? Então, aí, só para você recapitular, 12 sons abertas, vogais abertas, fechadas, nasais. É para decorar isso? Não é para decorar. É para entender isso. Nada aqui que você for ver nas nossas aulas é para decorar. É apenas para você entender. Tudo bem? Representação das vogais nasais. As vogais nasais, ela é seguida de M ou de N. Lâmpada, sândalo. Perceba que o M posterior ali e o N, né, antes de P e B, por isso M e N. E você vai perceber então que nesse caso o M e o N não são, neste caso aí, não são consoantes. Eles são chamados, anota aí do lado, são chamados de letra diacrítica. Ele serve então para nasalizar a vogal anterior. Tudo bem? Então serve para nasalizar a vogal anterior. Quem vai fazer, por exemplo, concurso para a área militar, adoram pedir isso. Que é a letra diacrítica. Então, o M que nasaliza a vogal anterior. Tudo bem? A letra B, de bola. Em sílaba final, o A grafa-se com til. Amanhã, Ivan, imã, maçã, ok? Então você tem na sílaba final, você vai grafar o A com o til para ter esse som nasal. E o NH no meio da palavra, né? É também sinal de nasalização. Rainha, cânhamo. Ninguém fala raia, fala rainha. Então o NH serve para nasalizar essa vogal. Vamos lá para o próximo.
Voltamos a essa imagem só para você perceber, né, que o verdinho lá, quando ele baixa, o som vai subir, né, então você inspirou. Inspirou. Ao soltar o ar, o som vai subir, né, o ar vai subir juntamente com o som. E nesse caso, se ficar a imagem do jeito que está aí, com o véu palatino, com a úvula, ela fechando a cavidade nasal, fica só a oral aberta, como está acontecendo aqui nessa imagem, eu tenho som oral, tudo bem? Se baixamos ali aquele verde, se a gente baixa o verde um pouquinho, que é o véu palatino e a úvula, passamos a produzir também um som nasal, en, in, tudo bem? Porque parte do som vai sair pela cavidade nasal. Por isso nós chamamos de nasalização. Vamos então para o próximo slide. Veja agora de frente, né, a úvula e o véu palatino. São esses dois aí que vão elevar ou baixar para produzir o som oral ou nasal, como a gente já comentou. Tudo bem? Vamos lá. O que vem a ser uma semivogal? São fonemas vocálicos, ou seja, fonemas semelhantes às vogais por terem som de vogal, mas com duração de som menor, que é das vogais, e que nessa se apoiam para construir sílaba. Então, a vogal é base da sílaba. Toda sílaba tem que ter uma vogal, mas a semivogal não constitui sílaba, não. Ela precisa de uma vogal, tem que se apoiar numa vogal. Tudo bem? Vamos colocar exemplos mais à frente. Vamos voltar àquele slide anterior com o posicionamento das vogais. As semivogais serão os sons I e U. As semivogais serão os sons I e U. Então, eu vou colocar para você aí a palavra pai, mãe, também, hífen, pau, não, cantão. Veja a palavra pai. Na palavra pai, você consegue dividir silabicamente? Pai, não dá. Você fala pai. Ao falar pai, o A é vogal. E o som mais brando é o I, não é mesmo? Então você fala pai. Note então que nós temos a semivogal I. Essa semivogal I ela é chamada de iode. Esse nome precisa, terror? Não precisa você decorar esse nome. Apenas você tem que entender, né? Então a palavra pai, eu tenho a vogal A e a semivogal I. A palavra mãe, vem cá, alguém fala mãe? Não, todo mundo fala mãe. Então veja, a letra E, na realidade tem um som de iode, som semivocálico, o som de I, tudo bem? Então é mãe. A letra E é a semivogal iode, a semivogal I. Olha a palavra também. Vem cá, você fala também? Também, se eu falasse também, esse M de vermelho aí seria uma consoante. Porém, nós falamos também. Então, finaliza com uma semivogal, um iode I aí. A mesma coisa acontece com hífen. Eu não falo ifen, eu falo hífen. Esse N tem som de I. Vamos lá para a direita. A palavra pau. Então veja só, em pau nós temos a vogal e o U semivogal. Pau. Alguém fala não? Ninguém fala não, fala não. É o A vogal, que nesse caso é nasal, an, né? Com a semivogal, também chamada de val. Tá? Se o I é uma semivogal chamada de iode, o U é uma semivogal chamada de val. Tá? Então, em pau, eu tenho a semivogal U. Em não, eu tenho a letra O, que na realidade é o fonema semivocálico U, ou val. Tudo bem? E cantam. Alguém fala cantam. Ninguém fala cantam. Então, esse M vermelhinho aí não é consoante. Esse M é uma semivogal U, semivogal val. Então, nós temos cantão. Cantão. Nós temos aí as semivogais, que eu marquei para você aí de vermelho, as letras que vão representar o som iode, I, ou o som val, U. Bom, então eu vou colocar para você agora um quadro para você observar tudo o que a gente havia comentado anteriormente. Tudo bem? Então nós temos aí semivogais, está aí bem negrito aí para você observar. As letras estão então na primeira coluna.
E, I, O, U, M, N. Perceba então que eu coloquei os asteriscos aí em M, N. São semivogais apenas nos encontros AM, EM, EN em final de palavra. Como você pode perceber nas palavras falam, falem, hífen. Acompanhou aí? E você vai observar também na primeira linha lá, o iod representado pelo Y, estou apontando para você aí, tem som de I. Então nós temos boi, pães. Abaixo nós temos o val com som de U, representando para você aí, com as palavras cão, touro, em que o O, a letra O e a letra U representam o val. Tudo bem então? Assim a gente finaliza esse bloco e já já a gente reinicia. Até mais.